Web Stories chegaram com tudo no Google. E o seu site? Já implementou Web Stories? Olá, sou Leandrinho Vieira, especialista em WordPress, e o nosso papo agora é sobre Web Stories. Antes, deixa eu voltar um pouquinho no passado para poder te lembrar. Você lembra quando nós falamos sobre AMP ou AMP Stories? Então, o Web Stories é uma evolução. Beleza? E para quem não se atentou, quem não conheceu os AMP Stories, é um dos tipos do AMP, do AMP. São 4 tipos e um deles é o Stories. Mas agora com Web Stories, o negócio ganhou uma relevância muito significativa. Inclusive eu tinha escrito sobre como implementar a AMP Stories no WordPress através do Gutenberg, mas na boa, não era legal. O plugin do AMP oficial, ele tinha uma opção que você habilitava para poder ter o editor lá de Stories, mas não evoluiu tanto, não ficou bacana, mas o Google agora voltou, cara, com tudo, e o plugin tá fantástico, fantástico. Então, te contextualizando aí, AMP Stories, agora a gente está falando de Web Stories, mas no fundo é o AMP Stories, que é a tecnologia do AMP, que está por trás disso daí, ok? E caso você ainda não está sabendo disso, eu não sei em que mundo que você está vivendo, mas vamos lá. Stories é um formato de conteúdo e hoje, na boa, é um dos melhores, se não o melhor tipo de conteúdo para você contar boas histórias. E ficou muito popular no Snapchat. O Facebook tentou comprar, não conseguiu, aí implementou o mesmo recurso no Instagram, depois foi lá e implementou também no Facebook, no WhatsApp. Google também implementou isso na sua busca, né, na SERP, implementou também no YouTube, e tudo na internet hoje é exibido os conteúdos em formato de stories. E o seu site? Como é que tá com isso aí? Tá implementando? Tá usando stories ou não? E agora vai acabar, caso você não tenha feito, porque o Google, além de ter criado vários editores para te auxiliar na criação de Web Stories, ele também está com um plugin incrível, mas muito bacana mesmo, com uma experiência fantástica para que você possa criar e gerir todos os Web Stories em um site WordPress, ok? E por que ele está fazendo isso? Porque agora ele está dando uma relevância muito grande de exibição de Web Stories no Discovery, na SERP e no Google Images. Então fica a dica, caso você queira ganhar relevância, aproveitar um campo pouco explorado e obviamente trazer mais tráfego para o seu site. Mas eu queria fazer uma reflexão junto contigo das diferenças do AMP Stories e dos stories que você publica hoje nas redes sociais. Com essas diferenças aqui, que a gente vai pontuar vários aspectos, eu acredito que você vai repensar ou você vai considerar fortemente os Web Stories. Primeiramente, sobre o alcance. Quando a gente fala aí de marketing, de rede social, a gente está falando o tempo todo de alcance. Quando eu falo dos stories de rede social, o alcance ele é limitado àquela rede social específica a qual você publicou o seu stories, a qual você utilizou para contar a sua história. Quando você utiliza o Web Stories, o alcance dele é toda a internet, ok? Além disso, o tempo de vida no Web Stories, ele é infinito. Você que determina quando despublicar ou quando matar aquele conteúdo, diferentemente das redes sociais, que vão durar 24 horas. Depois disso, já era. A não ser que você poste de novo, beleza? Quando você faz um Web Stories, diferentemente de um feed, você não consegue embedar esse conteúdo em um outro site qualquer. Quando eu estou falando de um Web Stories, eu posso embedar, e aí a história começa a ficar interessante. Eu posso ter uma contação de uma história minha, e isso pode ser embedado no blog, no jornal, numa revista, é fantástico. Da mesma forma como você embeda hoje um áudio ou um vídeo do YouTube, por exemplo, ok? E a criação, quando eu falo de Web Stories, eu estou utilizando tecnologias da web, HTML, CSS, JavaScript, e como eu disse anteriormente, tem vários editores aí para te auxiliar nessa criação, e um deles é o plugin Web Stories para o WordPress. Quando eu falo das redes sociais aqui, cada uma tem o seu aplicativo, o qual
você tem ali a interface para poder fazer a criação dos seus web stories. Beleza? Quando eu falo aí de filtros, né? Nos web stories ele tem diversos filtros que você aplica após você enviar a imagem e o vídeo, e no web stories tem que ser antes. Então você faz ali uma pré-produção de filtros que você queira aplicar. Quando a gente vai para o campo aí das animações, no web stories eu consigo animar exatamente tudo que eu queira da história. Fundo, os elementos, tudo mais. Quando eu vou para o stories de rede social, somente os elementos que eu coloco ali na história. Então tem uma diferença aí de animação. As interações em redes sociais vai depender também de cada rede social, mas geralmente você vai ter enquetes, pode solicitar uma mensagem direta, vai ter like, reação e por aí vai. Quando eu estou falando de web stories, eu tenho links, então eu posso fazer link building para SEO, para outros sites, para outras coisas. Eu posso ter um CTA, eu posso embedar um áudio, eu posso embedar um vídeo, eu posso fazer o que eu quiser com isso aí. Inclusive compartilhar para poder crescer o tráfego, o que dificilmente eu consigo fazer no Stories, até em função do tempo de vida. O tipo de conteúdo é o mesmo nos dois formatos, imagem, vídeo, áudio, né? Todas essas informações aí. Ambos são focados em mobile first, então você vai ter uma experiência rica no mobile, seja com web stories, seja com os stories de redes sociais. Mas quando a gente está falando de desktop, somente o web stories te permite uma experiência full screen, caso você queira. Então você consegue ter uma experiência melhor aqui. Quando eu falo de analytics, aqui nos stories de redes sociais, você fica limitado à estatística como número de alcance, número de toques para a esquerda, para a direita ou algumas outras estatísticas que essas redes sociais podem te entregar. Quando eu falo de um web stories, o céu é o limite. Você pode colocar, por exemplo, o Google Analytics ali por trás, você pode colocar eventos em diversos elementos e aí fazer o que você quiser. Você tem muito mais potencial de Analytics. Tá certo? Então, fique de olho porque Google Web Stories vai crescer bastante. O Google está dando uma relevância muito grande. E quando o Google começa a dar uma atenção muito grande para isso, é porque os usuários estão querendo consumir esse tipo de conteúdo. Então, fica a dica para você começar a disponibilizar também histórias no seu ecossistema aí para poder contar sobre isso. E acredito também que os seus amigos, um colega de trabalho, precisa saber disso e saber como criar. E você vai agora compartilhar esse vídeo com ele para que ele também fique inteirado do Google Web Stories, possa entender as diferenças dos dois. De repente, eliminar um ou outro, mas o que eu aconselho, na verdade, é considerar ambos, dependendo aí do alcance que você tem nos dois. Tá ok? E peço também que você compartilhe esse vídeo, que você curta e você fique atento aí nos próximos, toda terça-feira, aqui nos canais digitais da PIC, tem um vídeo novo contando sobre as novidades e para você deixar o seu WordPress muito mais poderoso. Valeu!